país. Quem você quer como candidato no comando do Brasil nos próximos 4 anos? Você conhecer as propostas, você conhecer as pessoas que querem esse lugar. A gente já ouviu aqui alguns dos pré-candidatos. No nosso corte aqui são os 8 candidatos mais bem colocados na última pesquisa Datafolha, divulgada em 24 de março. Passaram por aqui já Simone Tebet, Ciro Gomes, Vera Lúcia. E hoje vamos entrevistar aqui o pré-candidato do Novo à presidência, que é Luiz Felipe Dávila. Comigo nessa entrevista também estão a jornalista Kátia Seabra, da Folha, e Josias de Souza, meu parceiro aqui no UOL. Olá, candidato Luiz Felipe Dávila, muito obrigada por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo à nossa sabatina. Muito obrigado, Fabiola, Josias e Kátia, pelo convite. É um grande prazer participar da sabatina e vocês estão fazendo um grande serviço, que é criar um clima para se debater as propostas que o Brasil precisa discutir para sair deste marasmo de 20 anos de estagnação econômica, de recorde de desemprego e aumento da miséria. Parabéns. E a gente está o tempo inteiro aqui de olho também no que a nossa audiência está mandando. Quem quiser mandar perguntas aqui para mim, fabiolacidral@uol.com.br. Olá, Kátia, bom dia para você. Bom dia a todos. Bom dia, Josias. Bom dia, Fabiola, bom dia, Kátia, bom dia especial ao Luiz Felipe. Vamos em frente. Vamos em frente. Vou aqui falar um pouquinho, uma mini biografia do pré-candidato. Na sequência, a gente já inicia, tem 1 hora para as suas respostas. Luiz Felipe Dávila tem 58 anos, é cientista político, mestre em administração pública pela Universidade de Harvard, fundou o Centro de Liderança Pública, uma organização suprapartidária que busca desenvolver justamente líderes políticos na sociedade. Dávila já está na política há um tempo, como filiado ao PSDB. Em 2018, teve um papel importante na campanha do governo, do programa de governo do candidato à presidência, Geraldo Alckmin, que foi seu parceiro. E agora ele está em lado oposto a Geraldo Alckmin. E já está conosco ao vivo. Bom dia mais uma vez, Dávila. Agora a gente já inicia a nossa sabatina. E eu queria perguntar, falando sobre justamente terceira via, né? Quando o senhor esteve aqui numa última entrevista, falava sobre a necessidade do diálogo com outros candidatos que compõem essa chamada terceira via, que fuja um pouco da polarização de Bolsonaro e Lula. E por que o Novo não aderiu a esse grupo? Bom dia, Fabiola. Olha, o Novo não aderiu a esse grupo por exatamente o que você acabou de colocar. A última conversa que nós tivemos, eu disse que era preciso discutir propostas para o Brasil, que a união da terceira via vai ocorrer em torno de um projeto para tirar o Brasil deste marasmo de 20 anos de baixo crescimento econômico, de recorde de desemprego e aumento da miséria. E essa discussão não aconteceu. Aliás, a discussão da terceira via, desde que nós conversamos, foi capturada pelos caciques partidários. E os caciques partidários não querem saber de discutir um projeto de país. Eles estão preocupados com quantos deputados vão eleger. E sabe por quê, Fabiola? Porque o que dá dinheiro para um partido político hoje é a eleição de deputado federal. Cada deputado federal eleito traz para o partido, entre fundo partidário e fundo eleitoral, em 4 anos, por volta de 10 milhões de reais. Então, o bom negócio da política é eleger deputado, não é discutir a candidatura majoritária. E isso coloca o Brasil em risco, porque a democracia no Brasil está em risco. Esta polarização política entre 2 populistas pode colocar a democracia em risco nos próximos anos. Portanto, nós temos de discutir propostas. Infelizmente, a conversa da terceira via foi sequestrada por esse caciquismo político que não vai a lugar algum. Não almejam a discutir um projeto de país, mas sim pensar no seu plano de poder. E o Partido Novo, como você sabe, é o único que não utiliza o fundo para disputar a eleição. É o único partido que toda candidatura é baseada na contribuição de pessoas físicas, de filiados e de simpatizantes do partido. Portanto, não dá para conversar, nós não temos mais clima para conversar, porque não há uma discussão em torno de projeto de país. Para ficar claro, o Novo se excluiu das conversas da terceira via ou foi excluído? Não, se excluiu. Nós fomos convidados a participar dessas conversas, aqui não tem o que conversar. Qual é a agenda modernizadora para fazer o Brasil voltar a crescer, a gerar renda e emprego? Essa é a discussão que interessa ao povo. O que o povo quer saber
Como é que o Brasil vai voltar a crescer, gerar renda e emprego? Se nós não debatermos isso, qual que é o slogan da terceira via? Ser nem Lula, nem Bolsonaro? Isso não vai ganhar eleição. O que vai ganhar eleição é se a terceira via for a única via para geração de renda, emprego, retomada do crescimento econômico e salvar a democracia das garras desses populistas que estão destruindo a nossa democracia. O senhor hoje desponta com 1% nas pesquisas, e o senhor fala da necessidade de defesa desses pontos no debate. A minha pergunta é, hoje a inflação chegou, medida pelo IPCA, para abril, chegou a 1,73%, né? A maior em 27 anos. Como é que se convence um eleitor que está desempregado, que enfrenta a alta de preços, que essa agenda é a agenda mais relevante para o seu futuro, para o futuro que é para uma pessoa que enfrenta necessidades tão emergenciais? Kátia, é exatamente isso. Perguntar para as pessoas, a sua vida melhorou ou piorou nos últimos 20 anos? A resposta de todo mundo é, a minha vida piorou. Não é só a inflação. A miséria pulou de 3 milhões de pessoas em 2015 para 20 milhões. O desemprego, nós temos 12 milhões de desempregados, mas se somar o desalento, dá mais de 20 milhões de pessoas. A vida das pessoas piorou. E, portanto, nós não podemos deixar que as pessoas façam essa seguinte escolha. Eu prefiro votar no Lula porque eu não gosto do Bolsonaro, eu quero votar no Bolsonaro porque eu não gosto do Lula. Isso é um absurdo, porque a sua vida piorou e vai continuar a piorar. Não terá retomada do crescimento econômico, da renda, do emprego, com esses populistas no poder, porque não há confiança no país. Não se investe nesse país hoje porque ninguém confia no Brasil. Os nossos jovens querem ir embora do Brasil, querem trabalhar no exterior, porque lá oferece melhor condição de vida, melhor salário e melhor emprego. Então, essa é a questão. As pessoas querem saber como é que nós vamos fazer o Brasil voltar a crescer. E não é com essa conversa de caciquismo político que nós vamos resolver, porque as coisas fundamentais, Kátia, para fazer o Brasil voltar a crescer, é exatamente aqueles pontos inegociáveis no plano do Partido Novo. Primeiro, abertura unilateral da economia. Nenhum país do mundo ficou rico fechando a economia. O Brasil hoje é a segunda economia mais fechada do mundo. Todos os países que enriqueceram porque se tornaram competitivos no mercado global, no comércio global. É assim que a China cresce 8% ao ano, é assim que a Coreia do Sul cresceu, e é assim que o Brasil não cresce. Por quê? É reserva de mercado. E tanto os partidos populistas de esquerda como... O senhor está com problema no áudio. Eu não estou Tô. conseguindo ouvir o senhor. Agora tá... Agora sim. Está oscilando o seu áudio, Felipe. Ora a gente ouve, ora a gente não ouve. Candidato, eu perguntava para o senhor sobre a dificuldade de levar essa mensagem ao público, ao eleitor, já que o senhor está com 1% nas pesquisas. Como é que atrai o eleitor que está com problemas tão emergenciais, né, como pagar a conta no final de mês, para esse debate? Então, eu dizia que nós temos de abrir a economia. O único jeito de voltar a ter emprego, resolver a questão da queda da inflação no Brasil, é a abertura da economia. Todos os países ficaram ricos porque abriram sua economia e se tornaram competitivos no comércio internacional. A segunda coisa, para a questão da inflação que você toca, Kátia, é preciso restabelecer o que nós chamamos do teto do gasto. Esse governo irresponsável que prometeu defender o teto do gasto, que furou o teto do gasto, faz com que nós, brasileiros, vamos pagar este ano 450 bilhões de reais de juros sobre a dívida. Esse é o custo da irresponsabilidade que o mundo exige para financiar a dívida pública brasileira. Porque nós rompemos o teto do gasto. Portanto, é a irresponsabilidade de governos que não estão preocupados em fazer a economia voltar a crescer, que estão preocupados em defender reserva de mercado, proteção, subsídio, para que poucos enriqueçam e aqueles que querem empreender, inovar no Brasil, continuem à mercê de ser explorado pelo Estado brasileiro. É bom lembrar, né, Kátia, que hoje nós trabalhamos 4 meses por ano para pagar imposto, aí nós trabalhamos mais 6 meses por ano
para fazer o quê? Para comprar serviço privado, porque o público não funciona. Ou seja, não sobra dinheiro no bolso do brasileiro. Por isso, nós temos de resolver essa questão que é central da reforma do Estado. A gente vai falar bastante sobre economia, eu quero bastante saber a respeito do seu projeto, mas eu ainda vou voltar um pouco para a política, que foi o início nosso aqui, sobre a questão da terceira via. Me chama bastante a atenção, o senhor está falando aí sobre o programa de governo, e o senhor coordenou o programa de governo de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin está abraçado com Lula agora, possivelmente o vice-presidente na candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. O que aconteceu com Geraldo Alckmin, na sua análise, candidato? Olha, eu sou amigo do Geraldo Alckmin e fico muito triste com a atitude de Geraldo Alckmin se juntar a Lula, porque sempre foram dois campos muito nítidos e opostos. Geraldo Alckmin defendeu as reformas do Estado, defendeu a abertura da economia. E o que Lula é? O representa exatamente o oposto. Um partido e um presidente que sabotaram todas as reformas modernizadoras do Estado, que criou o maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que nunca teve compromisso com a modernização da economia brasileira, com o ganho de competitividade e produtividade. E agora, Geraldo Alckmin presta a sua história, a sua reputação para validar justamente um candidato que representa o oposto desta agenda modernizadora que o Brasil precisa, de abertura econômica, de reformas do Estado. Portanto, é uma decepção ver o meu amigo Geraldo Alckmin se aliar a Lula neste momento em que nós todos precisamos estar unidos para salvar a democracia das garras do populismo, seja o populismo de Lula e seja o populismo de Bolsonaro. Deputado, candidato, o senhor... Candidato, o Alckmin diz, só mais uma questão, Josias, o Alckmin diz que Lula é a única esperança do Brasil. Ele está equivocado em falar nisso? Completamente equivocado. Lula é mais um engano do povo brasileiro. Foi durante o governo Lula que nós tivemos campeões nacionais com dinheiro público sendo gasto. Foi ali que teve o aparelhamento do Estado, o maior escândalo de corrupção, o início da polarização do nós e eles. Como é que esse sujeito vai modernizar o Estado, vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerar renda e emprego? Agora dizendo que vai acabar com a reforma trabalhista, que vai censurar a imprensa. Que democracia é essa? Que Brasil é esse? Isso é uma vergonha. É o fim da democracia no Brasil se Lula ou Bolsonaro vencer a eleição. Nós vamos ter que ir para a trincheira lutar pelo Brasil e pela democracia, assim como eu disse que foi Ulisses Guimarães em 1974, lá na trincheira defendendo a democracia contra o autoritarismo. Nós vivemos um outro autoritarismo, é o autoritarismo do populismo, de direita e de esquerda. Candidato, lá em 2018... o senhor estava com o Alckmin tinha uma mega coligação com muito tempo de televisão, muito dinheiro, trazia essa plataforma que o senhor agora defende, e ele ficou num humilhante quarto lugar com menos de 5% dos votos, né? Agora, o senhor vem com uma plataforma semelhante, liberal, e quem está na liderança das pesquisas são os dois iliberais populistas a que o senhor se refere, o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro. O eleitorado brasileiro é cego? Não, Josias. 65% do eleitorado brasileiro já descobriu que o Brasil está no caminho errado. As pesquisas mostram isso, inclusive o Datafolha. O Brasil está no caminho errado. Portanto, eleição ainda não entrou no radar das pessoas. Como a Cátia bem falou, as pessoas estão preocupadas em pagar o boleto do mês. Elas não estão preocupadas com eleição agora. Portanto, se você tem uma percepção que o Brasil está no caminho errado, as pessoas vão buscar alternativa. E cabe a nós, pré-candidatos da terceira via, e no meu caso do Partido Novo, para mostrar para as pessoas, abrir o olho, a consciência do eleitor brasileiro, que tragédia seria reeleger um desses dois populistas que vem destruindo o Brasil. E olha, o Brasil está cada vez mais em sintonia com essa pauta modernizadora do Partido Novo. Eu acabei de participar da Expo Favela, aqui organizada em São Paulo pelo Celso Ataíde, pela CUFA, pela Central Única das Favelas. 76% das pessoas hoje que vivem nas favelas querem empreender, querem ser donas do teu nariz. Elas não querem mais Estado, elas não querem subsídio, Bolsa Família, elas querem oportunidade para empreender.
O mundo mudou. Este mundo hoje, Josias, representa uma movimentação econômica de 180 bilhões de reais. A gente está falando de 17 milhões de pessoas. Ou seja, a gênese do empreendedorismo está nas pessoas, no brasileiro, e principalmente no brasileiro mais jovem. Você se lembra muito bem que há 30, 40 anos atrás, os jovens se formavam, queriam trabalhar no Banco do Brasil, na Petrobras. Hoje os jovens querem empreender, querem abrir a sua empresa de tecnologia, querem fazer um outro mundo. Então, essa veia empreendedorismo está cada vez mais afinada com o Partido Novo. Tanto quem tem raciocínio, Felipe, pelo seu raciocínio, o defeito não está no eleitorado, está nos candidatos que não conseguem se apresentar como uma alternativa factível, é isso? Exatamente, Josias. Tudo pauta velha. Inclusive você, né? Não, eu estou me apresentando, eu estou com 1% porque eu sou muito desconhecido, mas eu tenho certeza que nos próximos 6 meses eu vou me tornar uma pessoa conhecida, porque, na verdade, nós somos a única alternativa a esse corporativismo político. Qual é a pauta modernizadora? Você viu algum outro candidato falar que vai abrir unilateralmente a economia, que vai fazer o Brasil ser a primeira economia carbono zero do mundo, que vai digitalizar processos em governo para quebrar a espinha dorsal do corporativismo público? Você não escuta isso de ninguém. É tudo essa geleia indefinida, que são propostas de pessoas que não têm esse comprometimento com a pauta liberal no Brasil. Candidato, o senhor falou agora que as pessoas não querem, por exemplo, Auxílio Brasil, Bolsa Família. Caso eleito, o senhor pretende acabar com os programas sociais que estão em vigor no Brasil? Não, Fabíola, nós temos de manter nesse momento de transição. No momento que nós tivemos uma escalada de 3 para 20 milhões de pessoas na pobreza, não dá para deixar as pessoas morrendo de fome. É óbvio que nós temos de resolver isso, mas tem que resolver problemas estruturais. Por exemplo, fome no Brasil. Nós desperdiçamos 30% da safra agrícola, do transporte, da fazenda aos supermercados. 55 milhões de toneladas são jogadas fora. Por quê? Porque o governo não olha para o mercado, porque as estradas são péssimas, porque não tem armazenamento de alimento. E se nós economizássemos, Fabíola, 10% desse desperdício, ou seja, 5 milhões de toneladas de comida, nós resolveríamos a questão da fome. Ou seja, a fome é um problema de incompetência política. É total incompetência política, porque essa turma da política não quer criar dissabores com o corporativismo que sustenta, o clientelismo que sustenta essa turma, que dá voto para essa turma. Portanto, nós temos de fazer uma campanha falando a verdade para as pessoas. É isso que está faltando. Esta agenda proposta pelos demais candidatos não vai fazer o Brasil voltar a crescer, gerar renda e emprego. O Congresso vai votar essa semana, está prevista a votação, do Auxílio Brasil. Qual é a sua defesa de valor? Qual é a sua orientação para a bancada? R$400 ou R$600, como que é a oposição? Não, é um absurdo, não podemos dar mais dinheiro, porque não é só esse projeto, Kátia, são os R$400 que tem que manter, mas tem 5% aumento do funcionalismo público. O governo Bolsonaro repete a tragédia do governo Dilma. Chega em ano eleitoral, estoura as contas públicas para distribuir dinheiro para todo mundo para tentar ganhar a eleição. É isso, é uma irresponsabilidade com as próximas gerações. Mas aí como resolver, então, a fome? O senhor falou agora da fome, da pobreza, do aumento da pobreza. Como, então, resolver a fome a curto prazo? A Kátia perguntando aí do valor. Aí o senhor falou, não podemos dar mais dinheiro. Quer dizer, na sua avaliação, o valor de R$400 já é exagerado? E aí, outra questão, como acabar a fome de maneira a curto prazo? As pessoas estão passando fome. Por isso mesmo, vamos lá. Primeira questão do auxílio, precisa manter o valor de R$400. O que não tem é critério. Se você pegar todos os especialistas que entendem de combate à pobreza, por exemplo, o Ricardo Paes de Barros, diz que os programas precisam ser focalizados. Não é distribuir R$400 para qualquer um. Por exemplo, você não deveria dar R$400 para uma pessoa, um jovem solteiro e uma mulher com 2 filhos. Está errado. Se fosse um programa para resolver a pobreza, uma mulher com 2 crianças pequenas, precisa receber mais dinheiro do que um homem solteiro. Precisa ter focalização o programa. O próprio Ricardo Paes de Barros tem um estudo fantástico que mostra que a gente pegar 0,5% do PIB e dar renda para as pessoas, você resolve a questão da extrema pobreza. Esse negócio que nós estamos falando aqui de 10% do desperdício de comida, isso dá para fazer imediatamente, com parceria público-privada, não é mais Estado.
Como é que nós vamos trabalhar junto aos produtores, aos transportes, a questão do armazenamento? Nós precisamos combater, sim, a fome e a pobreza. Fome é símbolo de incompetência num país que alimenta 1 bilhão de pessoas no mundo. Não é questão de falta de alimento, é questão de incompetência porque a comida não está chegando às pessoas. E isso precisa, sim, de governo, de parceria público-privada para fazer funcionar. O senhor, quando o senhor fala, o senhor manifesta, o senhor mostra um pouco, mostra um pouco de desprezo pela política formal, como ela é posta hoje. No entanto, por exemplo, o senhor fala, por exemplo, que ele questiona a eleição de deputados, diz que os partidos buscam eleger deputados, mas sem deputados também não tem sustentabilidade para as propostas do governo. O Zema, que é o governo Zema, que é a vitrine do Novo, né? Que é a vitrine administrativa, que é a experiência administrativa do Novo, está enfrentando isso agora, né? Recentemente, um veto dele, ele vetou um reajuste para servidor acima de 10%, e ele só teve 3 votos na Assembleia Legislativa. O senhor não se preocupa com isso? O Novo só tem 8 deputados, o senhor faz esse discurso que se contrapõe à eleição de deputado. Eu queria que o senhor esclarecesse melhor isso. Qual é a importância de ter uma base parlamentar, uma sustentação parlamentar, na sua opinião? É fundamental, não existe governo sem uma base parlamentar. Mas eu, Kátia, trabalho há 14 anos com o CLP na implementação de políticas públicas nos estados e municípios. Então, eu não menosprezo a política, pelo contrário, eu criei o CLP para honrar a política, para fazer a política servir as pessoas. O Estado tem que servir as pessoas e não se servir das pessoas para manter privilégios no setor público. É isso que não é para fazer o Estado, esse não é o papel do Estado. E é esse o papel do Estado hoje no Brasil. Ô, Kátia, você pega o orçamento brasileiro hoje, 80% do dinheiro do orçamento federal é gasto com pessoas, benefícios e aposentadoria, 80%. Aí tem 10% que é gasto obrigatório com saúde e educação e sobra 10% para gastar com tudo o resto. Isso é possível? Como é que nós vamos ter um Estado que vai servir a população desse jeito? É óbvio que não vai servir a população desse jeito. E nós precisamos enfrentar. Essa conta está errada. Nós somos hoje o país em desenvolvimento com a maior taxação do mundo, entre os países desenvolvidos, quase 40% do PIB. E o que a gente usa esse dinheiro? Para pagar folha, aposentadoria e benefício? Isso é uma vergonha. Cadê o dinheiro para investimento? Veja o orçamento esse ano. Nós vamos ter só 42 bilhões de reais para investimento. Então, assim, como é que se cria essa base parlamentar? Então, vamos voltar à questão da base parlamentar. Precisa ter 2 coisas. Primeiro, um governo com propostas claras e disposto a comprar as brigas políticas para aprovar essa agenda mínima. E nós vamos fazer isso. Nós vamos dizer quais são as propostas inegociáveis que o presidente da República vai apresentar ao Legislativo e nós vamos trabalhar para isso. E sabe por que vai aprovar? Porque nós vamos mobilizar a opinião pública. Todas as reformas que aprovamos no Brasil tinha essa combinação de um governo que sabia o que queria aprovar com a mobilização da opinião pública, porque quando tem pressão da opinião pública, não há corporativismo que vota contra o povo. E a pauta que a gente quer fazer é para gerar renda, emprego e fazer o Brasil crescer. Isso dá voto. Isso não é que não dá, isso dá voto, é isso que dá voto. Portanto, uma pauta que dá voto, para sair do papel, precisa dessas 2 coisas: mobilização da opinião pública e um governo disposto a comprar as brigas políticas para se criar o consenso em torno dessas medidas. Felipe, entre o Lula e o Bolsonaro, você já disse que se chegarmos a esse quadro no segundo turno, você anula o voto. O seu amigo Alckmin está no palanque do Lula esgrimindo o argumento de que o Lula se tornou hoje a melhor resposta à ameaça que o Bolsonaro representa à democracia. Eu lhe pergunto se você enxerga o Bolsonaro como esse risco à democracia e se você consegue fazer algum tipo de gradação entre o Lula e o Bolsonaro, ou são absolutamente equiparáveis, iguais, na sua opinião? São absolutamente iguais. O retrato está aí, Josias. O Brasil, quando o Lula assumiu a presidência da República em 2002, o Brasil era a 8ª economia do mundo. Hoje o Brasil é a 14ª. O Brasil é o país que o mundo cresceu, de 2010 a 2020, o PIB do mundo cresceu 32%, a gente cresceu 2%. Nenhuma reforma institucional foi feita. A democracia está cambaleando. Nós sabemos disso. É só olhar. Olha o esgarçamento das instituições, do Estado de Direito, da lei. Olha só, o presidente Bolsonaro, cada um escolhe o criminoso que quer, né? O Bolsonaro
que usou agora um poder presidencial para livrar um criminoso, que é o Daniel Silveira, uma ameaça à democracia no seu discurso, na sua posição. E o Lula escolheu o criminoso dele, que era o César Batista, um terrorista. Então, onde é que está o Estado de Direito? Onde é que está as instituições trabalhando para o povo? Então, é uma ameaça, sim. Nós estamos vivendo 1963. Nós estamos aqui à beira do fim do governo Jean Goulart. É isso que está acontecendo no Brasil. E nós vamos ter, sim, um problema institucional da maior gravidade desde a redemocratização do Brasil. Por isso, nós temos de levar esse senso de urgência à população para não votar nesses dois. O senhor está colocando os dois em pé de igualdade, mas o senhor acha que Lula é uma ameaça à democracia? Acho sim, acho. Esse governo, imagina, você vai acabar com as reformas, vai revogar a reforma, censura da imprensa. Que pauta é essa? Que pauta é essa, Fabíola? Como é que essa pauta vai fazer o Brasil ter o que nós precisamos, a confiança nas instituições para o Brasil voltar a crescer? É uma ameaça, sim, esse populismo rasteiro, só porque ele é melhor de conversa do que o Bolsonaro, mas ele é, sim, uma ameaça à democracia brasileira, sim. Qual é a ameaça do Bolsonaro, na sua análise? O senhor está colocando aí, e qual é a gravidade maior do Bolsonaro? E você está mencionando, Felipe, o João Goulart, né? Você acha que nós estamos à beira de um golpe militar, é isso? Não, golpe militar não, mas acho que a gente está à beira de ver uma democracia entrar em crise como nós tivemos em 63, só que dessa vez não vai ser golpe, vai ser o que nós queremos. O golpe é do populismo, esse é o problema. O populismo tem uma outra estratégia de golpe, é esgarçando a credibilidade das instituições. Só o populista é o verdadeiro legítimo representante da vontade popular e todas as instituições jogam contra o povo, contra a vontade popular. E, portanto, eles querem destruir as instituições para ter o poder absoluto. É igual. Olha o que aconteceu na Polônia, olha o que aconteceu na Hungria. É isso que está acontecendo. Nós temos de abrir os olhos para isso. E essa história de gradação, um cara é menos ameaça que o outro, é auto-engano. Nós estamos no caminho da destruição da democracia no Brasil. Eu queria perguntar para o senhor de novo, voltando um pouco sobre a terceira via, né, como derrotar, né, esse modelo que o senhor contesta, que é o seguinte: o senhor, em outubro do ano passado, o senhor disse que a terceira via só vingaria com uma candidatura única. E hoje o senhor diz que isso dificilmente vai acontecer. O senhor se arrepende disso? O senhor acha que tem alguma chance da terceira via, ainda que sem essa unidade? Eu queria perguntar também uma coisa para o senhor. Por que o senhor se excluiu da terceira? Qual foi o ponto do debate que não atraiu o senhor? Porque para o público leigo, parece que o senhor saiu porque o senhor não era contabilizado como um pré-candidato do grupo, entendeu? Parece que foi uma coisa pessoal. Como eu estou fora, eu não vou participar da brincadeira. Não é verdade, Kátia. Pelo contrário, como você bem colocou, eu, muito antes de ser candidato, já trabalhava para a União da Terceira Via. E foram conversas muito boas, quando nós tínhamos Eduardo Leite, Mandetta, Ciro Gomes, tivemos ótimas conversas. Depois, quando mudou o quadro, entrou Sérgio Moro e Simone Tebet, tive ótimas conversas. O problema é que a conversa agora desse plano de país não está nas mãos dos candidatos, está nas mãos dos presidentes de partido. E presidentes de partido hoje quer saber, assim, retorno sobre investimento. Sabe qual que é o retorno sobre investimento? Quantos deputados federais eu vou eleger para aumentar o meu dinheirão aqui do fundo eleitoral e partidário? É uma vergonha, mas é essa a verdade. Ninguém está pensando no Brasil. Qual é a pauta de Brasil? O que nós vamos fazer para retomar a economia? É a pergunta que eu coloco. Se nós não vamos ter uma conversa séria, como é que nós vamos retomar o crescimento da economia, a geração de renda e emprego, não me interessa participar dessa conversa. Essa conversa não vai a lugar algum. Eu não vou endossar mais uma candidatura que não vai fazer o que o Brasil precisa para voltar a crescer, gerar renda e emprego para o povo. Eu não vou participar de uma farsa. Agora o senhor estava falando... Eu queria perguntar sobre... O senhor falou 2 vezes sobre o fundo partidário, e uma das suas bandeiras é de oposição ao fundo partidário e ao fundo eleitoral. Queria saber como o senhor vai financiar a sua campanha, e se o senhor não acha que esse discurso acaba favorecendo quem tem dinheiro, quem consegue se autofinanciar, quem tem capacidade de autofinanciamento, em detrimento de candidatos mais pobres, que teriam dificuldade de chegar ao Congresso Nacional, por exemplo, sem atingir representatividade popular lá. Kátia, essa é uma ótima pergunta e eu vou mostrar por que isso é uma mentira.
Primeira coisa, hoje existe limite nas doações, até nas doações pessoais. Ninguém pode ficar doando de quanto dinheiro quiser a rodo. Não pode. Só pode doar 10% da sua renda do ano anterior. Segundo ponto, nós vivemos de campanhas muito mais baratas do que qualquer outro candidato. Por quê? Porque a gente não gasta dinheiro com as três grandes coisas. Não gasta dinheiro com filmes piracotécnicos na televisão que custa uma fortuna, não usa jatinho, né? O Lula só viaja de jatinho, o homem do povo, né? Só vai de jatinho, porque não pode pegar um avião comercial, porque se pegar um avião comercial, toma laranjada e vai no aeroporto. O seu Bolsonaro também não pode, tá certo? Então, assim, eu viajo de avião comercial, estou aqui fazendo campanha no interior com o meu próprio carro, é assim que é a vida. É eleição barata, enxuta e respeito ao dinheiro do brasileiro. O dinheiro do brasileiro tem que ir para a saúde, para a educação. Olha o que esse governo fez com a educação. A maior tragédia na história da educação brasileira é o governo Bolsonaro. Portanto, e segunda coisa, essa história que fundo eleitoral democratiza a eleição, Cátia, você é uma jornalista experiente. Pelo amor de Deus, isso aí é dinheiro na mão do cacique político que vai escolher quanto ele vai botar na campanha de cada um. É a maior forma de perpetuação da oligarquia política. Não tem nenhuma regra que candidato de primeiro mandato vai receber a mesma coisa que alguém que está indo para a reeleição. Não existe nenhuma regra. É a perpetuação da oligarquia no Brasil com o dinheiro do povo. É uma vergonha, a gente precisa acabar com isso. Qual é o fundo eleitoral do Novo? Qual é o valor? 90 milhões. É 90 milhões. Hoje, a gente tem caixa 80 milhões, isso. 80 milhões. O senhor não vai utilizar nenhum dinheiro do fundo eleitoral? Zero. E qual vai ser o custo da sua campanha? O senhor falou aí que vai economizar na campanha, mas qual vai ser o custo? Qual é o valor que o senhor está estimando? A gente ainda não tem o custo fechado, mas eu te digo, vai ser 10% do valor do que qualquer outra candidatura presidencial. Ah, mas aí varia muita coisa, né? Mas aí 10% vai... Eu te dou um número, eu te dou uma estimativa quanto vai custar a minha campanha, 4 milhões de reais. E de onde vem o dinheiro? Vem exatamente dos filiados, apoiadores, pessoas físicas que acreditam que o Brasil precisa ter uma pauta liberal e que precisa sair desse populismo de direita e de esquerda. É isso. Você defende a volta do financiamento empresarial das campanhas? Eu defendo, aliás, mas com regra, com teto. Precisa ter um teto, a gente limita lá em 300 mil, 400 mil reais, mas eu defendo. Eu acho que todo cidadão tem o dever de participar da vida pública brasileira. Se um quer disputar a eleição, outro quer doar dinheiro, não tem problema nenhum. O que agora, não pode ter... Na época em que havia o financiamento, era muito comum que empresas doassem para todos os candidatos. Ficava a impressão de que a empresa queria ficar bem com todos, no pressuposto de que, elegendo-se quem fosse, ela teria o retorno financeiro na forma de contratos, nem sempre em licitações éticas e probas, não é? Não lhe parece que os dois sistemas são defeituosos? Não existe sistema perfeito. O que eu estou dizendo é que tem que colocar limite. O que não tinha na última, como você sabe muito bem, não tinha limite. Então, cada um doava uma fortuna, para as campanhas eram caríssimas. Então, não é melhor que o acionista doe em vez de a empresa doar? Pode ser, hoje é assim, eu acho ótimo, mas eu estou dizendo assim, eu não sou contra, eu não vou mudar essa lei. Se o Congresso mudar, ótimo, se não mudar, acho que é a pessoa física que tem que continuar dando dinheiro para a campanha política como é hoje, eu acho ótimo. O que não pode deixar é que nós gastemos 5 bilhões de reais, que você pegar dinheiro público, dá na mão dos caciques políticos e eles vão determinar quem vai se eleger, não é o povo. Porque se eu colocar 1 milhão na sua campanha, Josias, e colocar 100 mil na Cátia, você está eleito, a Cátia perdeu. Então não é o eleitor que vai escolher, é o cacique político. Não ter regra no dinheiro público é uma vergonha. Nós gastamos 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros durante a pandemia da Covid. E agora nós vamos gastar 5 bilhões de reais em 2 meses de campanha. É um assinte isso. Isso é um absurdo total. Agora, candidato, você estava falando aí da terceira via. Ciro Gomes hoje está no terceiro lugar, né, na disputa, segundo as pesquisas de intenção de voto, e o nosso agregador aqui de pesquisa, que reúne mais de 260 pesquisas. Ele seria uma opção para o Novo ou não, de se aliar a Ciro Gomes? Não, Fabíola, por uma razão muito simples. Aliás, o Ciro Gomes eu parabenizo porque é o único candidato que tem um plano. Ele tem um plano que ele quer implementar no Brasil, um plano que ele acha que o Brasil vai voltar a crescer e tal.
Eu discordo do plano dele. Eu não acho que é com o nacional desenvolvimentismo que nós vamos fazer o Brasil crescer. Aliás, é a forma do fracasso. Há 40 anos nós estamos implementando esse nacional desenvolvimentismo e o Brasil só empobreceu. Só caiu a riqueza, só caiu o PIB e não gerou emprego. Há 40 anos a receita do Brasil, o PIB brasileiro, a receita do brasileiro cai em relação aos outros países. Então não funcionou. Mas pelo menos o Ciro Gomes apresentou o plano. Concordar ou discordar do plano é outra história, mas é o único que apresenta proposta. O senhor falou aqui há pouco que não é preciso mais Estado para resolver o problema da fome, né? Parceria público-privada. O que eu queria saber é, nesse debate entre mais Estado, menos Estado, onde se situa o novo? Que tamanho o Estado deve ter? Olha, Josias, o que o Brasil precisa é de um Estado eficiente, que funciona. E o Estado funciona com parceria público-privada, com concessão. Olha, pega as estradas em São Paulo. Por que as estradas de São Paulo são boas? Porque são concessões, é iniciativa privada fazendo um trabalho importante que é dando infraestrutura pública para os paulistas. Pega o resto do Brasil, tudo que é BR, é um campo de golfe, é um buraco atrás do outro. Por quê? Porque o governo não tem dinheiro para manter nessa área parece ser um lugar comum, né? Ninguém é contra PT, Bolsonaro, todo mundo fez concessão de estrada, né? O que eu queria saber é num raciocínio mais profundo. O ensino, por exemplo, a seu juízo, o ensino deve ser privado ou deve ser público? Não, temos de ter um ensino público de qualidade, mas parceria público-privada. Quantos programas funcionam muito bem com parceria público-privada? Na primeira infância, cursos de alfabetização. Vou dar um exemplo concreto. Cursos profissionalizantes. Vai funcionar muito melhor com parceria público-privada. Por quê? Porque é o setor privado demandando que se formem jovens para o mercado de trabalho. É assim que funciona. O que é o SUS? Parceria público-privada. Porque as OSs que servem ao SUS são geridas de forma privada. Portanto, o Brasil funciona... A OS quer me parecer que essas organizações sociais, elas são em minoria no Sistema Único de Saúde, né? É quase como um asterisco. Sem elas, o sistema não funciona, quebra. O sistema precisa delas. Só em algumas capitais, em São Paulo tem isso, mas não em outras cidades brasileiras, as organizações sociais. E muitas delas também aqui em São Paulo, alvo de investigações também, né? Esse também é um ponto, né? Quando o senhor fala muito sobre a abertura e as parcerias públicos-privadas, como é que seria a fiscalização disso para evitar casos de corrupção, prevenir casos de corrupção que acontecem justamente nesses encontros? Olha, Fabíola, você tem toda a razão. Não existe só OSs boas, isso resolve. Não, precisa ter fiscalização, precisa ter meta, precisa ter transparência. A gente não tem uma única meta. Você sabe qual que é a meta? Assim, esse hospital, quantos procedimentos precisam fazer? Quanto custa? Não tem meta. O problema do Brasil é que nós desperdiçamos dinheiro público. Aliás, pega lá o ranking do World Economic Forum. O Brasil é o 10º país do mundo em 180 países que mais desperdiça dinheiro público. Hoje mesmo a manchete dos jornais qual era? 9 bilhões desperdiçados de obras paradas. É isso que é o Brasil. O Brasil desperdiça dinheiro porque não tem meta, não tem programa. Nós precisamos ter um orçamento do país com todo o dinheiro público com meta. Qual é a meta? Qual é a meta da educação? Qual é a meta da OS? Qual é a meta? Se não atingir a meta, tem que tirar, tem que fechar. Se tiver escândalo de corrupção, tem que fechar. Agora, sem meta, Olha, toda a política pública que funciona no Brasil, e eu, com esses 14 anos de CLP, vejo muita política exemplar na saúde, na educação, na segurança, funciona quando ela é baseada em dado e evidência. Sem dado e evidência, você navega no escuro na política pública. Agora, só para deixar mais claro esse seu raciocínio, esse modelo de parceria público-privado, que a Fabíola lembra bem, em muitos casos, há casos de corrupção, e no Rio de Janeiro isso ficou muito evidente. Agora, esse modelo, a seu juízo, ele é replicável em todos os setores? Segurança pública, por exemplo, as cadeias devem ser objeto de parceria público-privada? O senhor já disse que escola deve ser. Até que ponto isso pode ser levado na gerência do Estado? Olha, eu vou dar um exemplo. Tem que levar em tudo. Para mim, todas as áreas. Qual é a área que não pode ter parceria público-privada? Porque você junta o melhor do setor público, determinando onde é que é a prioridade que precisa ter, com a eficiência do setor privado, entregar um serviço pelo melhor preço e por qualidade. É melhor. Por que isso? Esse é o jeito de se fazer política pública. Veja só a pandemia.
que nós tivemos, graças a Deus, essa união do setor público e setor privado. Foi graças a essa união, essa eficiência, essa celeridade que nós conseguimos distribuir cesta básica, chegar respiradores, máscaras. Se não tivesse isso, se ficasse só nessa incompetência do governo federal, nós teríamos ainda mais mortes, né? Então, o que salvou mortes, além do lado desumano desse presidente Bolsonaro, que é uma vergonha, recebeu 53 e-mails da Pfizer para ser o primeiro país a vacinar e ignorou os e-mails, o que nós tivemos? Parceria público-privada. Foi isso que salvou as pessoas da fome, foi isso que ajudou a equipar hospitais de campo, que salvaram vidas. Portanto, a parceria público-privada é o caminho. Mas uma premissa para ter investimento privado é a oportunidade de lucro. E numa economia que está naufragando, qual é o atrativo para o investidor para fazer uma aposta numa parceria público-privada aqui, por exemplo, numa estrada? Qual é a perspectiva? Que tenha carro rodando para pagar pedágio, por exemplo, entendeu? Como atrair, convencer o investidor de que o Brasil pode ser viável para ele investir aqui? Kátia, é muito simples. Quanto você está pagando? Sabe quanto que o Brasil gasta por aluno? Custa mais do que uma mensalidade de uma escola boa privada. Você vai lá, você gasta lá R$6.000 com aluno. Pô, dá esse mesmo R$6.000 com uma parceria público-privada, cobra resultado de alfabetização, de Enem, só assim que vai receber dinheiro. Vai melhorar, é óbvio que vai melhorar. Então, assim, eu não estou dizendo que precisa ser tudo público-privado. Eu estou dizendo que nós precisamos melhorar o ensino público, mas que nós precisamos abrir, sim, o ensino público ou qualquer outro setor, saúde, segurança, para a competição privada. Nada melhor do que a concorrência e a competição para fazer com que todo mundo preste serviço bom e de qualidade. Quando o senhor fala dessa privatização de serviços públicos, a gente está falando também de pessoas que atuam, né? A gente tem mais de 1 milhão de funcionários públicos federais. Como é que seria isso? Seria uma demissão em massa de servidores públicos federais? Não. Primeira coisa, quando muda o controle acionário, o novo controlador vai separar o joio do trigo. Tem muita gente boa que vai ser mantida, vai ganhar até mais, tá certo? E outras vão ser demitidas. É isso mesmo, é assim que acontece em qualquer empresa que é comprada por outra. Existe sim uma separação. Ficaria ao cargo da empresa decidir quem é bom, quem é ruim, e aí realmente aconteceria uma demissão em massa do funcionário público. Sim, se é funcionário público foi privatizado, vai demitir. Agora, o importante é o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro vai resolver milhares de problemas de falta de investimento. O Brasil não investe em ciência e tecnologia, o Brasil não consegue ter dinheiro para os programas sociais. Nós podemos até criar uma legislação para dizer que o dinheiro, por exemplo, parte desse dinheiro das privatizações irá sim para programas sociais para melhorar a qualidade da educação pública, formação de professor, saúde, segurança. Nós temos que unificar todos os bancos de dados da segurança pública no Brasil, da Polícia Federal com Polícia Militar, com Polícia Civil, para que a segurança se torne mais viável e efetiva. Então nós vamos gastar dinheiro em coisa que funcione e que vai melhorar a vida das pessoas. É assim que nós temos de fazer, com clareza. Hoje, o Centrão está fazendo uma parceria público-privado entre os seus interesses privados e as arcas do Tesouro, né? É uma parceria muito rentável. Você mesmo falou aqui que os caciques dos partidos, eles distribuem as verbas do fundo partidário para os parlamentares que são mais rentáveis, aqueles que trarão mais votos e que resultarão numa bancada maior que possibilite ao partido arrecadar mais. E hoje tem até o orçamento secreto. Então, a perspectiva é de que orçamento secreto, fundão partidário, resulte num centrão ainda mais forte do que o que nós temos hoje. Portanto, um Congresso mais pervertido do que o atual. Não lhe parece um pouco idílico esse seu projeto de parceria público-privada? Isso vai passar no Congresso? Quer dizer, na hipótese hoje improvável de que você fosse eleito, como é que isso passaria no Congresso? O que você faria? Qual é a mágica? Não tem mágica. É foco no que precisa fazer. Por que tem tanto poder hoje no Congresso Federal, no Congresso, no governo federal? Por uma razão muito simples. 40% do PIB passa pelo Estado. É muito melhor capturar o Estado do que concorrer no mercado. No momento que eu digo que nós vamos abrir unilateralmente a economia, aumentar a concorrência, no momento que eu digo que nós vamos descentralizar o poder, devolver poder para os estados e municípios para resolver problemas locais,
Não tem mais que ir a Brasília. Você vai ter que ir nas 27 Assembleias Legislativas, você vai ter que ir nas 5.800 câmaras municipais e vai ter o mercado que vai concorrer. Portanto, o jeito de desmantelar esse poder, né, de Brasília... Mais Brasil, menos Brasília, né? Esse foi o discurso do Bolsonaro, né? Bom, foi o discurso do Bolsonaro, foi o discurso do seu Paulo Guedes, o posto Ipiranga do liberalismo, que não privatizou nenhuma empresa, que não abriu a economia brasileira e que agora o posto Ipiranga tornou-se o frentista do corporativismo, fazendo com que estourasse o teto do gasto, que desse mais dinheiro para funcionário público. Que liberalismo é esse? Liberalismo de Araque. Nós queremos fazer o liberalismo de verdade, que ele traiu o liberalismo. É uma vergonha o que aconteceu com o Paulo Guedes. Fala de funcionário público e os militares. A sua proposta de reforma administrativa teria como foco também os militares? Sim, Kátia. Olha que coisa maravilhosa do liberalismo. Qual é o princípio número 1 da democracia e do liberalismo? A lei é igual para todos. Tem que ter um regime previdenciário igual para todos os brasileiros. Se você quiser mais aposentadoria, você vai criar um regime complementar, mas a lei tem que ser igual para todos. Nós temos de acabar com esses feudos de privilégio no Brasil. Nós precisamos ter coragem para enfrentar isso. É um absurdo você justificar feudos de privilégio. Então tem que ter uma lei igual para todos, aí sim, cada categoria pode criar as suas regras para uma aposentadoria complementar. Mas como é difícil nesse Brasil ter lei igual para todos, nunca ter uma lei igual para todos. Aliás, você pode pegar qualquer lei no Brasil, ela é genérica e depois tem as exceções em todos os artigos, incisos embaixo. É esse o Brasil do corporativismo e do populismo, que nós vamos acabar. O senhor falou que, caso fique aí entre Lula e Bolsonaro, o senhor anularia o voto. O senhor, em 2018, votou em Bolsonaro no segundo turno? Não cometo o erro que a Hannah Arendt sempre diz do mal menor. Essa história de votar no mal menor, a gente esquece rapidamente que votou no mal. E o mal é isso que está acontecendo. O Brasil cada vez pior. Então, assim, e outra coisa... Mas em 2018 o senhor não votou? O senhor anulou o voto também em 2018? Não, eu não leio o voto, não votei, não voto em populista. Não tenho a menor chance. Eu sei, eu sou um estudioso da política pública, eu tenho 10 livros publicados e eu sei que desastre que é o populismo para o Brasil. Não voto em populista. Acabou, é ponto. Isso é. E vou continuar lutando contra e fazer com que outros milhões de brasileiros acordem para esse pesadelo do populismo que está arruinando a vida delas, e elas vão acabar perdendo os seus filhos para o mundo porque vão embora daqui, porque não vão trabalhar aqui, porque não tem emprego aqui, num país que cresce 2% ao ano. O senhor se diz amigo do Alckmin. O senhor tentou demovê-lo da ideia de se aproximar do Lula? O senhor se definiu, se declarou amigo do Alckmin hoje. O senhor tentou falar com ele, conversar, demovê-lo da ideia dessa aproximação com o Lula? Não teve tempo? Não, eu tive essa conversa com ele lá atrás, muitos meses atrás. Eu disse isso, que eu estava muito triste em vê-lo endossar um projeto que é um projeto que vai arruinar o Brasil. E ele? O Geraldo, a posição dele é a que ele falou. Para mim, é o que ele está falando em todos os jornais. O Geraldo acredita que entre Lula e Bolsonaro, Lula é um que vai preservar a democracia. Eu discordo totalmente dessa postura do Geraldo Alckmin. Mas o senhor não vê mais riscos da democracia no governo Bolsonaro, por exemplo? Não, vejo, os dois são um risco enorme à democracia. Nós temos de parar com esse auto-engano. Qualquer populismo é um risco à democracia. Me diga qual foi um regime populista no mundo que fortaleceu a democracia. Não tem nenhum. Todos ameaçaram a democracia, todos enfraqueceram a democracia, todos debilitaram o Estado de Direito e a liberdade individual. Portanto, somos absolutamente contra qualquer populista. Mas essa afronta ao judiciário, o senhor não acha mais ameaçadora, mais grave? Não. Você prefere morrer com um tiro na cabeça ou um tiro no peito? É igual. Eu queria saber, nessa comparação, qual foi o principal problema dos governos Lula, Dilma, dos governos do PT, e qual é o principal problema do governo Bolsonaro? O que faz com que você equipare as duas experiências? Bom, primeiro, o que eu digo, a degeneração moral, a corrupção desenfreada, todos são iguais. O estouro do caixa, essa irresponsabilidade que está custando 450 bilhões de reais aos brasileiros, 10 vezes mais do que o investimento do orçamento deste ano, para pagar juro de governos irresponsáveis. Porque é isso mesmo, o mundo vai querer muito juro alto para pagar o custo da dívida brasileira de um país irresponsável.
Aparelhamento do Estado. Outro ponto em comum entre eles, aumento da polarização e do radicalismo, o nós contra eles. Estamos corroendo o Estado de Direito, a civilidade, a tolerância, o respeito. Não existe democracia sem esses ingredientes. E é por isso que a democracia está em risco. Qualquer um deles, na verdade, está colocando em risco esses pilares da civilização. O Estado de Direito, a liberdade individual, a tolerância, o respeito e a civilidade. O candidato do Novo nas eleições de 2018, João Amoedo, que inclusive se afastou aí da presidência, não quis mais participar, ele se definia na época, em 2018, como um liberal na economia, mas um conservador nos costumes. O senhor se define da mesma maneira? Eu me defino como um liberal em todo sentido. Eu acho que essa história de ser liberal na economia, conservador nos costumes, não é o Brasil. A gente tem que ser liberal no princípio. O que é o princípio básico do liberalismo? A liberdade de escolha das pessoas. Tudo que você restringe a liberdade de escolha das pessoas, você está inferindo que você tem uma sabedoria maior do que as pessoas para dizer a elas o que é certo e errado. Essa que é a grande diferença. Portanto, eu sou a favor... O presidente Bolsonaro se define como um liberal, né? Ele fala isso, que, por exemplo, ele não quer tomar vacina, e aí ele fala que isso é justamente uma defesa de ser liberal. O senhor considera Bolsonaro liberal? Lógico que não. Ele é o antiliberal. Todo populista é antiliberal. Todo populista quer ver o esgarçamento das instituições, quer fazer conflito do poder executivo com o legislativo e o judiciário, quer criar confusão para dizer assim, minha gente, eu não consigo governar porque essas amarras da democracia, da Constituição, não me deixam exercer a vontade do povo. Essa bola furada é o discurso de Getúlio Vargas, de Lula, de Bolsonaro, todos esses populistas, é tudo a mesma coisa, é o DNA de detonar as instituições para dizer que não consegue dar o progresso ao país, não consegue ajudar os mais pobres. Aliás, o Lula, que diz que é o cara dos mais pobres, gosta tanto de pobre que aumentou de 3 para 20 milhões o número de pobres no Brasil, né? Quando você enuncia o seu... pode fazer a última, vai, Josias, antes do pinga-fogo. Até combina com o pinga-fogo, Fabíola. Quando você enuncia o que você considera ser o liberalismo na verdadeira acepção da palavra, você diz, a pessoa tem que ter liberdade para fazer a escolha que quiser. Agora, isso implica também na posição do Estado, né? A sua impressão é de que o Estado tem que facilitar para que a pessoa faça a sua escolha. Por exemplo, o sujeito que quer fumar maconha, então o Estado deve defender a liberação da maconha. A mulher que quer fazer o aborto, o Estado deve facilitar a condição para que ela faça de forma adequada o aborto. Até que ponto vai, vacina, né? seu juízo... A pessoa que não quer tomar vacina, por exemplo. Vacina, isso, mas vamos lá. O Estado deve facilitar, deve possibilitar a pessoa fazer essas opções mais radicais, vamos dizer assim? Então, vamos lá. Se nós tivéssemos o verdadeiro federalismo no Brasil, que nós vamos implementar, porque o federalismo só existe na Constituição, mas não existe na prática. Esses assuntos são tratados nos estados. Você vai ter estado conservador, estado liberal, como é nos Estados Unidos. Tem estado que pode ter aborto, tem estado que não pode abortar. Tem estado que pode fumar maconha, tem estado que não pode fumar maconha. Por que tem que ter uma lei nacional, presidente da República? Esse personalismo, José, é que não existe. Imagina eu lá, com essa minha impertinência, assinar uma lei que vale do Oiapoque ao Chuí. Isso não existe. Nós temos de dar liberdade às pessoas. Aí uma pessoa liberal não vai morar no estado conservador e uma pessoa conservadora não vai morar no estado liberal. Nós teríamos no Brasil a nossa Califórnia aqui, onde a maconha seria liberada, é isso? Exatamente. Tem aqui a Califórnia, o Colorado, um libera a maconha, o outro não vai liberar, acabou. E aí então vamos saber o que ele pensa sobre cada um desses temas. Vamos começar o nosso pinga-fogo. Eu peço que o senhor responda sim ou não, contra ou a favor. Por favor, tá bom, candidato? Vamos lá. O senhor é a favor da legalização do aborto? Não, contra. É a favor a legalização da maconha? Contra. O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Sim. A independência do Banco Central? Sim. É a favor da continuidade do Auxílio Brasil de R$ 400? Sim. A regulamentação da imprensa? Contra, óbvio. O senhor é a favor do marco temporal para demarcação de terras indígenas? Sim.
É preciso resolver a questão da segurança jurídica. O senhor é a favor da taxação de grandes fortunas no Brasil? Contra. Contra. O senhor é a favor da derrubada do teto de gastos? Óbvio que não. Contra. Liberação dos jogos de azar no Brasil? Contra. Semipresidencialismo? Contra. Revogação da reforma trabalhista? Contra. Cotas raciais? Sou a favor da igualdade de oportunidade. Cotas raciais o senhor é contra? Sou a favor da... Se a cota for trazer igualdade, eu sou a favor. Se a cota aumentar a desigualdade, sou contra. Não, mas aqui a pergunta é bem objetiva, candidato. Cotas raciais, como a gente tem hoje no Brasil, o senhor é a favor ou é contra? Eu vou manter a minha posição, que eu sou a favor da igualdade de oportunidade, porque eu não sei, depende de cada contexto. Não, a cota racial é uma coisa bem objetiva, candidato. Existe cota racial no Brasil para entrada nas universidades públicas. O senhor é a favor ou é contra? Sou contra. Contra a cota específica de faculdade, sou contra. A favor da posse e o porte de armas no Brasil? A favor. A favor. Prisão de condenados em segunda instância? A favor. O senhor é a favor. E, caso eleito, o senhor vai respeitar a lista tríplice do Ministério Público para a escolha do Procurador-Geral da República? Sim. Sim. Agora, terminou já o nosso Pinga Fogo. Eu achei interessante porque antes de a gente começar o Pinga Fogo, o senhor falou, eu sou um liberal nos costumes e na economia, mas aqui nas perguntas o senhor não pareceu um liberal. Conservador. Pareceu um conservador, não? Mas deixa eu colocar a minha posição. Isto claro. É a minha opinião própria. Mas eu acho que se o poder fosse descentralizar, eu não vou jamais vetar uma matéria que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que é do desejo da população. Agora, eu pessoalmente tenho umas convicções, mas eu não vou lutar ferrenhamente por isso. Se o Congresso aprovar, se amanhã os estados legalizarem, se a gente descentralizar o poder e um estado resolver legalizar a maconha, eu não vou entrar no Supremo e dizer que aquilo é inconstitucional. Eu não vou respeitar a vontade das pessoas. Agora, a gente tem que respeitar a vontade das pessoas e ter opiniões próprias. É exatamente o que eu estou dizendo. Estou manifestando minha opinião própria, mas é respeito à decisão das pessoas, dos estados, dos municípios, do Congresso. Quando o senhor fala de igualdade de direitos, candidato, o senhor acha que diante da desigualdade do Brasil, a meritocracia, ela fica valendo? Quer dizer, é justa no Brasil, por exemplo? Você jogar na piscina uma pessoa que não sabe nadar e a outra que já sabe nadar profissionalmente, inclusive, está no mesmo pé de igualdade? O senhor acha que está ok a meritocracia nesse sentido? Nós precisamos criar, Fabiola, igualdade de oportunidade. Daí a importância de uma educação pública de qualidade. Nós precisamos criar igualdade de oportunidade. Agora, o conceito de meritocracia é que vem sendo deturpado por pessoas. O conceito de meritocracia não é oligarquização. Não é você falar assim, eu vou criar a meritocracia, quem sai na frente tem mais vantagem que o outro. Não é isso. Por isso que precisa criar igualdade de oportunidade. Se você não criar igualdade de oportunidade, você está dando, sim, condições desiguais para uma competição. Daí, isso é que nós temos de fazer no Brasil, que nós não fazemos. A educação pública no Brasil continua sendo uma das piores do mundo. Pega lá o exame do PISA. O Brasil está em antepenúltimo lugar. E nós gastamos mais do que a média dos países da OCDE em educação. Por quê? Porque você não gasta dinheiro com a melhoria do ensino, com a melhoria do aluno. Mas a pergunta, candidato, a pergunta é bem objetiva. Como dar igualdade para um país desigual? Como dar oportunidade? Quando o senhor fala, eu sou a favor de oportunidades iguais a todos, sendo que não somos iguais e somos muito desiguais, né? Como faz isso? Como faz esse peso? É isso que eu queria entender. Fazemos esse peso com duas coisas. Primeiro, políticas focalizadas. Como eu disse, tem lugares que precisa ter política focalizada, sim. Tem que resolver a questão. Nós temos de ter educação pública de qualidade. Não tem nenhum país do mundo que resolveu a questão de desigualdade sem fazer três coisas. Investir na educação, abrir a economia e combater a corrupção. Três coisas que tem que fazer. Não tem outro jeito de criar melhores condições de igualdade. Todo o país fez. Nós não fizemos nada dessas três coisas nos últimos 20 anos. Nada. Pelo contrário, agravaram essas coisas. Aumentou a desigualdade no Brasil, aumentou a corrupção
e o descaso, e o Brasil continua sendo, como eu disse, a segunda economia mais fechada do mundo. Deste jeito, nós só vamos agravar a questão da desigualdade e não resolvê-la. O senhor me esclarece só uma dúvida do ponto de vista político, que eu fiquei na dúvida ainda. Eu sei que o senhor não acredita, tem dúvidas sobre a viabilidade de uma terceira via, mas eu queria saber, se ocorresse, se porventura acontecesse, o senhor estaria disposto a abrir mão da sua candidatura em nome dessa unidade? Se fosse uma união em torno de um projeto de país que contemple essas bandeiras inegociáveis do Partido Novo, da abertura econômica, transformar o Brasil na primeira economia carbono zero do mundo, do combate ao corporativismo público, nós poderíamos considerar uma aliança com esse candidato. Mas isto não vai acontecer, cara. Você sabe disso mais do que ninguém. Isso não vai acontecer. Se tivesse acontecido, já era para ter acontecido. Na hora que você pega esse retrato da mesa de cacique de partido político discutindo, o Brasil não está na discussão. O que está na discussão é o interesse partidário de cada um. Portanto, isso sim é um sonho de uma noite de verão. Não vai acontecer. Na sua plataforma, quer me parecer que o combate à corrupção é algo prioritário, né? E a Operação Lava Jato, que teve o seu apoio lá atrás, mostrou que, embora as pessoas achem que o Estado brasileiro é corrupto, isto é um fato, mas também a iniciativa privada saiu dessa operação muito tisnada, né? Eu lhe pergunto, como um liberal, como uma pessoa que defende a iniciativa privada, a liberdade de mercado, se consegue enxergar que também no Brasil a iniciativa privada é corrupta, ou parte dela. Josias, a abertura econômica é para acabar com o corporativismo privado. Esse corporativismo de falsos liberais que defendem o liberalismo na Faria Lima, pegam um avião, vão para Brasília para defender subsídio para sua indústria, proteção para sua indústria, reserva de mercado para sua indústria. Esses falsos liberais são corporativistas. O Brasil não tem só corporativismo público, tem corporativismo privado. E nós temos de combater o corporativismo privado, com mais liberdade, com mais concorrência e com mais competição. É assim que nós vamos derrotar o corporativismo privado. Quando você fala de corrupção no Estado e corporativismo privado, esse corporativismo não é um eufemismo para corrupção? Corrupção, reserva de mercado, criar feudos de privilégio, tudo isso com o dinheiro das pessoas que pagam imposto no Brasil. É isso que eu estou dizendo. O corporativismo é concentração de privilégio na mão de poucos. É isso que é o corporativismo. O senhor já tem nome para quem vai ser seu candidato a vice ou candidata a vice? Ainda não, Fabiola. Estamos em conversas e negociações, mas ainda não há nome. Deve ser mulher ou não? Sim. Vai ser só isso que mulher. Eu posso adiantar. Vai ser uma mulher e vai ser do próprio Partido Novo? Sim. Sim. Ah, então já tem o nome aí, tá na ponta da língua. Pode falar já, então, candidato. Já falou que é do Novo, já falou que é mulher, tá na ponta da língua? Não quer falar. Obrigado, Fabiola. Bom, encerramos então a nossa sabatina. Queria agradecer imensamente aqui participar conosco desse espaço de conversa. A gente sabe que não é fácil estar aí respondendo tudo isso, né? Mas eu acho que é muito importante, já que o senhor quer ocupar a presidência do Brasil, é preciso também encarar os eleitores, né, que querem saber exatamente o que o senhor pensa a respeito de tudo. Muito obrigada pela sua participação. Boa sorte aí na sua jornada. Muito obrigado a todos vocês, obrigado ao UOL e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo com a sabatina. Tchau, Kátia. Obrigada. Até amanhã. Tchau, querida. Até amanhã. Tchau, tchau, Josias. Até amanhã. Tchau. Tchau, Fabiola. Tchau, Kátia. Muito obrigado ao candidato Luiz Felipe. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Bom dia. A gente assim encerra mais uma sabatina, UOL e Folha. Nossa missão aqui é te ajudar a escolher quem você quer no comando do país, a conhecer um pouco mais de quem está se apresentando neste momento como candidato à presidência da República. Lembrando a você que essa sabatina fica aí na íntegra para você ouvir novamente, para mandar para quem você quiser, quem pretende votar nesse, naquele, você pode compartilhar aí pelas redes sociais a todo mundo e também em texto. Daqui a pouquinho você vê textos a respeito dessa entrevista, tanto na Folha quanto também aqui no UOL. Obrigada pela sua companhia. Voltamos amanhã nesse mesmo horário, às 10 horas da manhã, para mais uma sabatina. Até lá.